abrir agora no livro de Jó, capítulo de número 40. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus que responda a estas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca, uma vez que tenho falado, e não replicarei, ou ainda duas vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: cinge agora os teus lombos como varão, eu te perguntarei a ti, tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me contenderás para te justificares? Mas nós já queremos começar essa mensagem nesta manhã, falando para você que nós, homens, muitas das vezes, nós queremos contender com Deus, irmãos. Nós queremos chegar para Deus e falar: olha Deus, tu tem que fazer dessa forma, porque eu preciso ou porque eu quero que tu faça dessa forma. Jó, ele questiona Deus. Às vezes a gente tem aquela ideia assim de falar assim: poxa, Jó tinha uma paciência tremenda. Jó tinha uma paciência, aí às vezes as pessoas falam assim: fulano tem a paciência de Jó. Jó não tinha tanta paciência como muitos dizem. Ele foi paciente, ele esperou em Deus, mas chegou um momento da vida de Jó, que Jó ele começa a questionar Deus, porque ele, um homem justo, um homem que adorava a Deus, que oferecia sacrifícios ao Senhor, que estava sempre em comunhão com Deus, acontece então de uma hora para outra uma tragédia na vida de Jó. E tudo por permissão de Deus. Deus permitiu que aquilo acontecesse para dois fatos. Primeiramente, porque ele queria ser glorificado na vida de Jó. Um outro fato, posteriormente, para que também servisse para nós de testemunho, para saber que Deus está trabalhando. Então, olha só o que nós aprendemos nessa mensagem. Os planos de Deus, as perspectivas de Deus é muito maior do que a nossa razão humana. Deus ele está trabalhando de uma forma muito mais ampla, muito mais longe do que nós podemos, o nosso racional pode entender. Então, às vezes, a gente questiona com Deus. Jó estava questionando com Deus: Deus, o que aconteceu? Por que eu estou passando por isso? Perdi meus filhos, perdi todas as riquezas que o Senhor havia me dado. E Jó não entendia o porquê aquilo. Jó agora ele também já não tinha mais forças para adorar. Nós vemos que no início, quando aconteceu toda a tragédia, Jó, ele chega a uma situação que ele tira as suas vestimentas, ele se prostra e ele adora a Deus. Ele fala assim: olha, eu vim nu e nu voltarei. Deus me deu e Deus me tirou. Mas depois de um tempo, vem então muitas coisas na cabeça de Jó. Eu tenho certeza absoluta que muitas das vezes também nas nossas cabeças, na nossa vida, no nosso dia a dia, Deus tem nos prometido coisas grandes, coisas enormes, e às vezes nós estamos presos, fixados ali no momento de falarmos assim: poxa, o que está acontecendo? Por que Deus não está trabalhando? E a gente fica assim, dúvidas, vem dúvidas em nossas cabeças, em nossas mentes. Então aí chega agora Deus ele queria trabalhar de uma forma ampla na vida de Jó. Muitas das vezes o Senhor ele nos dá algo, ele faz coisas tremendas em nossas vidas, e o Senhor ele quer aumentar, ele quer crescer, e muitas das vezes nós temos uma casa, por exemplo, em um determinado lugar, e a gente é necessário para crescer aquela casa, é preciso muitas das vezes quebrar cômodos, quebrar paredes, para podermos então crescer. E Deus também fez isso na vida de Jó. Jó ele falou Deus falou assim: eu vou fazer algo extraordinário na vida de Jó. Jó não sabia, porque Jó ele já tinha tantas coisas, ele já tinha tanta felicidade, que ele falou assim: eu não preciso de mais nada. Mas Deus queria ser glorificado na vida de Jó. E às vezes Deus está trabalhando na sua vida, você está questionando, você está falando: Senhor, mas por que isso? Por que isso agora? Porque, Senhor Deus, tu fez uma promessa que eu estaria abençoado, minha família estaria bem. Senhor Deus, meus recursos financeiros estão indo embora. Senhor, o que está acontecendo? Então aí a gente nota que Deus está trabalhando. E muitas das vezes é necessário Deus quebrar tudo aquilo que até que Ele já fez em nossas vidas para Ele poder fazer algo melhor. Então isso aí Deus vai montando uma outra estrutura. Aí o que nós aprendemos então? Jó ele chegou numa situação que ele chega para Deus e começa a questionar e fala assim: poxa Deus, o que aconteceu? Por que eu estou fazendo? Por que isso está acontecendo comigo? Você já reparou que isso muitas das vezes acontece em nossas vidas? Esses questionamentos com Deus? Você acha que você não é merecedor de passar por situações como também aconteceu na vida de Jó? Jó, ele achava, poxa, Jó era um crente fiel, estava servindo a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, oferecendo sacrifício ao Senhor. E quando aquilo acontece na vida de Jó, ele fala assim: poxa, eu não entendo, Senhor, por que isso aconteceu com a minha vida? E você também nunca fez esse questionamento com Deus?
Por que eu estou passando por isso? Se o Senhor falou que as coisas iam melhorar, mas parece que agora o negócio foi piorar, está tudo desandando, Senhor. O que está acontecendo? Por que está acontecendo comigo? E Jó, ele chegou numa situação que ele vem até amaldiçoar o dia do seu nascimento, porque ele ficou tão desesperado. E ele continua questionando com Deus. Chegou um momento, Deus cansou de ouvir as lamentações de Jó, Deus cansou de ouvir os questionamentos de Jó, e Deus começa então agora a mudar a história. Deus fala o seguinte, fala, Jó, agora é a minha vez de perguntar. Vou te perguntar algo, Jó. Aí então inicia ali o capítulo 38, Deus perguntando, mas nós já estamos aqui no final dos questionamentos de Deus com Jó. E aí nós encontramos agora no capítulo 40, responde o Senhor a Jó e fala com Jó. Tu me questionou tanto, Jó, agora eu vou te questionar também. Aí ele fala assim, porventura, contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Você sabe o que estava acontecendo? Jó estava tentando ensinar Deus. Poxa, Deus, por que o Senhor então não fez isso dessa forma? Por que o Senhor não fez dessa maneira? Por que o Senhor não agiu assim? Se o Senhor tivesse feito isso, isso não teria acontecido. Nós queremos sempre nos livrar de situações, de provas, de coisas que vêm sobre nossas vidas, nossas famílias. Então Jó estava vivendo dessa forma, dessa maneira. E aí o Senhor ele fala assim, ô Jó, tu está contendendo? Tu está querendo me ensinar, Jó? Você nunca quis ensinar Deus, meu irmão? Você nunca quis ensinar o Senhor? Você nunca quis ensinar Deus? Deus, faça dessa forma, dessa maneira, desse jeitinho, assim, assado. Ó, Senhor, vai dar certo. Mas eu quero te dizer que os planos de Deus são superiores à sua razão, ao seu raciocínio, à sua maneira de pensar, meu irmão. Deus está muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Deus já preparou para nós coisas maiores. E às vezes nós estamos presos em nosso mundo, no nosso mundo, na nossa redoma, na nossa bolha. E Deus quer fazer coisas extraordinárias em nossas vidas. Nós precisamos mudar essa situação, nós precisamos mudar essa sorte, nós precisamos ver o poder de Deus sim em nossas vidas, mas quando nós estivermos na dispensação do Senhor, esperando Deus sim fazer da forma dele, porque a forma que Deus faz é a melhor forma. A gente se diz cristãos, nós dizemos que nós somos servos de Cristo, que nós somos os servos do Senhor, mas quando Deus nos dá uma tarefa, ou quando Ele implica a nós, algo para fazermos, nós não queremos, nós queremos do nosso jeito. Que servo que somos nós? Que servos somos nós? Que cristianismo nós temos vivido? Não é o de Cristo, com certeza. Jó, então, ele também está na mesma situação do que muitos de nós estamos vivendo nos nossos dias. E ele então questiona com Deus. Senhor, por quê? Aí Deus então fala assim, olha Jó, eu quero te falar algo. Responda, argue a Deus que responda então as minhas coisas, o que eu tenho questionado, Jó. Eu quero saber o seguinte, Jó, me responda também. Então, diz assim, então Jó respondeu o Senhor e disse, eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca, uma vez que tenho falado, e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó falou o seguinte, olha Senhor, eu não tenho condição nenhuma, eu não tenho argumento contra o Senhor. Quantas vezes a gente quer ter argumentos contra Deus? Acontece uma coisa errada, você sabe quem que a gente bota a culpa? Em Deus. Eu chamo isso de síndrome lá do Jardim do Éden, quando Adão põe culpa na Eva, a Eva bota a culpa na serpente, um coloca a culpa no outro, Adão também coloca a culpa em Deus, e parece que essa natureza continua trabalhando na vida do homem, na sociedade moderna, depois de longos dias. Não, Senhor, o Senhor que é culpado. Tem pessoas que querem pecar e falam assim, Senhor, eu estou indo lá pecar, mas se o Senhor me impedir, eu não vou pecar. Deus não vai te impedir. Deus, Ele te alerta. Aleluia. Então é necessário que nós possamos fazer como Jó. Jó falou assim, olha o primeiro passo da transformação de Jó. Jó chegou e falou o seguinte, olha Deus, quem sou eu agora para contender contigo? Eu vou colocar a minha mão na minha boca e eu não tenho mais argumentos contra o Senhor. Eu agora vou fazer diferente. Eu agora, Senhor, vou fazer algo diferente. Aí então o Senhor falou assim, olha Jó, desce agora, eu vou falar com você, no meio aqui dessa tempestade, cinge agora os teus lombos como varão,
E eu te perguntarei a ti, tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Jó, ele chegou um momento que ele estava colocando toda a culpa em Deus por aquilo que ele estava passando. Realmente tinha o dedo de Deus? Tinha. Deus também permitiu? Permitiu. Deus agiu? Agiu. Mas o que nós precisamos entender? Que, mais uma vez, os planos de Deus são superiores.